Bom dia a todos. Agora são 7h34, vamos começar no horário que a gente agendou. Quem for entrando ou chegando vai pegando a reunião já em processo de apresentação. Quero agradecer, falar bom dia para todo mundo, agradecer a presença de todos que já estão logados e dizer que é um prazer fazer parte de mais uma reunião dessas de correlação anátomo-clínica. Quero agradecer em especial a Luísio, ao Matheus, que também ajudaram na apresentação, e quero agradecer a presença do professor Savassi, do professor Geraldo Brasileiro, em especial, que aceitaram o convite para participar e nos ajudar aqui na apresentação. Então, vamos começar a apresentar o caso. Espera aí que o Fábio está me ajudando a colocar em tela cheia. Bom, vamos iniciar. É uma paciente internada na enfermaria da clínica médica. Ela passou 2 dias no pronto-socorro e subiu para a enfermaria e ficou aos nossos cuidados. Paciente CLS, 68 anos, do sexo feminino, divorciada, preta e trabalhava em casa. O tempo total de internação dessa paciente no hospital, incluindo os dias do pronto-socorro, foi de 8 dias. E foi em fevereiro de 2023. A paciente foi trazida ao hospital com a história de piora da falta de ar há 4 dias. A filha da paciente referia que sua mãe tem diagnóstico de insuficiência cardíaca há 2 anos, quando iniciou com edema de membros inferiores e dificuldade para desempenhar os trabalhos habituais de casa. Relatava cansaço, falta de ar, que pioravam progressivamente a despeito da medicação que fazia. No caso, era furosemida, a dose a gente não tem anotado. Se tornando, no último ano, dependente para as atividades instrumentais da vida diária e atividades básicas da vida diária. Apresentou nesse período a perda de 10 quilos, associada à disfagia para sólidos, com redução da ingesta alimentar e disfonia. Ela referia aumento do volume abdominal há 1 mês e oligúria. Trazida ao pronto-socorro por piora da dispneia, sendo recebida com catéter nasal de oxigênio, 6 litros por minuto e oximetria de pulso de 92%. Essa paciente tinha segmento clínico no AMA Sorocabano, que é aqui próximo do Hospital Universitário, e fazia uso somente de furosemida. De antecedentes, ela negava diabetes, hipertensão, foi tabagista e etilista até os 38 anos de idade. E a medicação de uso domiciliar era somente furosemida, como eu já disse, uma dose desconhecida. A vacinação dela era incompleta e, com relação à vacinação para a Covid, ela tinha somente 2 doses até fevereiro de 2023. A entrada era uma paciente que foi classificada em algumas anotações como regular estado, outras mau estado geral, muito emagrecida, hidratada, anictérica, acianótica, taquipneica. Apresentava uma escala de Glasgow de 14 por sonolência, estágio jugular presente a 45 graus e não tinha edemas. Os periféricos eram presentes, não tinha lesões de pele, purpúrica de nenhuma forma. Tinha a presença de um linfonodo supraclavicular à direita, móvel, indolor, fibroelástico de mais ou menos 1 centímetro de maior eixo. A pressão arterial era de 100 por 70 milímetros, de mercúrio, a frequência cardíaca de 100, era um pulso fino, alternante, e uma frequência respiratória de 40, e um tempo de enchimento capilar de 2 segundos. A glicemia capilar era 101 e a temperatura 36 graus. A ausculta cardíaca apresentava bulhas rítmicas, anotado como normofonéticas, com um sopro sistólico de 1 cruz em 4, não definido na anotação do prontuário, o foco de melhor ausculta. Pulmões, ela apresentava murmúrio vesicular presente bilateralmente, porém com presença de estertor crepitante em terço médio à direita e na base esquerda, além de abolição dos murmúrios na base direita com submaciçez à percussão. O abdômen estava distendido, timpânico, central, o timpanismo era central e submaciço em flancos. Não havia uma descrição da presença de ascite, mas quero entender que esse timpanismo central com submaciçez em flancos representasse
uma pequena ascite, ruídos hidroaéreos presentes sem visceromegalias. Ela trouxe, na entrada, no pronto-socorro existia essa anotação, uma ressonância magnética realizada em dezembro, ou seja, 2 meses antes da entrada no pronto-socorro, com o seguinte laudo anotado: proeminência biatrial, disfunção sistólica biventricular discreta, disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, aumento difuso da espessura da parede miocárdica com espessamento do septo interventricular, moderado derrame pericárdico e pleural bilateral. A avaliação limitada do realce tardio, indicando infiltração difusa e, portanto, uma cardiomiopatia infiltrativa. O nosso laboratório, à entrada, a paciente apresentava uma hemoglobina de 12, leucócito de 6.950. Esse diferencial se refere a 80% de neutrófilos segmentados, 13% de linfócitos, 3 de monócitos, 0 de basófilos e 1 eosinófilo. Plaqueta de 214 mil, a hematoscopia não dizia nada, nada digno de nota. Um tempo de protrombina com um INR de 1,62. A ureia era de 61, a creatinina 1,09, sódio de 132, potássio de 4,1, uma albumina de 3,2, uma bilirrubina total de 0,83, transaminases fosfatase e gama-GT normais. O raio-x de tórax mostrava uma cardiomegalia, derrame pleural bilateral com predomínio à direita. E tinha, no úmero desse raio-x de tórax, uma provável, isso fui eu que diagnostiquei, uma provável lesão lítica no úmero esquerdo. A sorologia para Chagas era negativa. Eu tentei tirar o raio-x, o melhor raio-x que tem no prontuário da paciente, é esse aqui, de péssima qualidade para análise, mas a gente consegue ver uma opacidade com uma linha de derrame pleural à direita. Eu julgo que isso aqui seja a borda livre do ventrículo esquerdo e, portanto, uma cardiomegalia, e como o raio-x foi feito no leito, provavelmente aqui, se tiver algum derrame, é muito pequeno. Eu não consegui entender esse desvio aqui da traqueia. Aqui eu coloquei, foi uma foto minha, né, eu achei que podia ter nesse úmero aqui algumas lesões líticas. Infelizmente o João não está aqui e eu não consegui discutir esse achado com ele. Bom, ela foi realizado um ecocardiograma que mostrou uma aorta de 31, átrio esquerdo de 33, portanto normal, átrio esquerdo, uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 33%, com uma hipertrofia septal de 12 milímetros e a parede posterior de 11. O ventrículo esquerdo apresentava uma espessura aumentada, com acinesia dos segmentos basais, hipocinesia dos demais segmentos do VE, disfunção diastólica do VE grau 2. Ventrículo direito com espessura também aumentada, hipocinético, uma insuficiência tricúspide importante e uma pressão sistólica da artéria pulmonar de 50 milímetros de mercúrio. A válvula aórtica era espessada, a válvula deve ser a cúspide coronária esquerda sem mobilidade, a válvula mitral também espessada, com a cúspide posterior sem mobilidade posterior. Insuficiência pulmonar discreta, derrame pericárdico discreto, um forame oval patente. Conclusão: aumento da espessura miocárdica biventricular com disfunção associada, sugestivo de doença de depósito. Amiloidose, disfunção diastólica do ventrículo esquerdo grau 2, insuficiência tricúspide importante, insuficiência discreta das válvulas mitral, aórtica e pulmonar. Hipertensão pulmonar, derrame pericárdico discreto e forame oval prévio. Na investigação dessa paciente, nós conseguimos fazer uma eletroforese de proteína, e na eletroforese a gente vê que na região das gama-globulinas a gente tem 2 picos, tá certo? Que foi interpretado como um perfil eletroforético indicando a possibilidade de presença de banda monoclonal na região das gamas globulinas, que, devido à pequena concentração, não foi possível quantificar a proteína monoclonal. E também não foi identificada que tipo de proteína que era. Durante a internação,
Foi um período de 8 dias. Essa paciente não apresentou melhora do quadro respiratório, necessitando de catéter nasal de oxigênio contínuo, ficando restrita ao leito. Já no segundo dia, iniciou com oligúria, foi quando ela subiu para a enfermaria, e a seguir, anúria. Dos exames laboratoriais, ela mantinha elevação das escórias nitrogenadas, sendo que no dia 4 de internação, após 4 dias da chegada, ela tinha já uma ureia de 196, uma creatinina de 4,01. Gostaria de destacar que a paciente, como eu disse, era bastante emagrecida, caquética, ela tinha um peso aproximado entre 40 e 50 quilos, para uma altura mais ou menos de 1,60 m. Um potássio de 5,8. Foi conversado com a família desde a entrada no pronto-socorro que a paciente seria tratada com instituição de medidas de conforto e não progressão com a investigação programada, que deveria, a nosso ver, envolver uma endoscopia, uma laringoscopia, biópsia de medula óssea e do gânglio supraclavicular, porque qualquer dessas medidas não modificaria o curso de doença no estágio atual que ela se encontrava. Iniciado morfina, se necessário, para o desconforto respiratório, o qual ela fez uso pequeno. Ela faleceu no D8 de internação e foi solicitada autópsia para esclarecer a causa da insuficiência cardíaca e verificar o diagnóstico de doença, da possível doença infiltração miocárdica. Gostaria de abrir um minuto aí para todos que estão nos vendo, se querem fazer alguma pergunta a respeito do prontuário. Eu tentei fazer o melhor garimpo que foi possível desse prontuário. Ou a gente passa direto para a apresentação do Matheus. Fernando? Pois não, professor Saulo. Pois não. Não, é sobre eletrocardiograma. Ah, perdão, eu esqueci de colocar. O eletrocardiograma, eu tirei a fotografia e ficou péssimo. Então, por isso que eu não publiquei. Mas o eletrocardiograma era muito típico, professor. Ele tinha complexos de baixa voltagem. Nas derivações clássicas, de D1 a VF, eram complexos muito pequenos, onda T achatada, e nas derivações pré-cordiais, a gente conseguia ver complexos maiores, mas o que predominava era complexo de baixa voltagem, difusamente. Obrigado. Tá, de nada. Então, Matheus, vamos começar a sua apresentação? Claro, vou começar aqui. Pronto. Bom, começando a apresentação da autópsia, a gente teve já, antes da realização da autópsia, os dados do prontuário que veio do hospital universitário. A gente teve a informação de que havia possível suspeita de alguma doença de depósito no coração ou em alguma outra víscera, em especial amiloidose. Então, vamos começar com os achados da autópsia, depois vamos falar de folha frontal e depois uma breve discussão sobre o caso. Então, os achados de autópsia serão resumidos nessa ordem, em exame externo, observação, abertura e depois os sistemas. Começando com o exame externo, o que chamava atenção realmente era o peso e a altura do paciente, que era de 40 quilos e 1,63 m. Isso dá um IMC de aproximadamente 15. Então, realmente é uma paciente emagrecida, como destacado na apresentação clínica. Excetuando-se esse achado, no exame externo a gente não teve muitas operações dignas de nota, a não ser essa informação. Partindo para a observação a abertura das cavidades, chamava atenção já de cara ao derrame pleural, que no momento da autópsia era volumoso e bilateral. Talvez com o tempo de doença tenha progredido os achados da radiografia, né? Então já tinha um derrame bilateral e volumoso, citrino, não hemorrágico. Derrame pericárdico havia também, era mínimo, não codificamos. E basicamente esses foram os achados à abertura. Sistema nervoso central, o encéfalo ele não tinha nenhuma particularidade macromicroscópica, não tinha nem aterosclerose de vasos, de base de encéfalo ou de polígono. O peso estava dentro do adequado, um pouco mais de 2,0 padrões menos, né, 1.226 gramas, um peso adequado para a idade, para os achados. Partindo para o sistema cardiovascular, chamava atenção já na hora do exame a fresco do coração, que era um coração que tinha uma consistência
endurecida globalmente. A impressão que eu tive quando eu fazia a autópsia, que meus colegas também tiveram, é que era um coração cujo miocárdio parecia já estar fixado, mas ele estava fresco. Então, ele tinha uma consistência bem endurecida. Havia um trombo em cavidade atrial direita, né? Não havia nenhum trombo na cavidade esquerda, não havia nenhum trombo em cavidade ventricular, também não achamos trombos em ramos de veia pulmonar, depois como eu vou descrever. Chamava atenção no coração a hipertrofia, tanto da parede líbida do VE, como do septo hipertrofiado. Aqui nós podemos ver que o ventrículo direito ele costuma ser bem fino, e aqui ele está discretamente espessado, que já é alterado, já não é habitual para um ventrículo direito, que tem uma espessura de até meio centímetro, né? Então aqui a gente já pode ver que também está um pouco espessado, mas chamava a atenção a espessamento difuso. O peso estava dentro do limite de normalidade, 360 gramas, para a idade e para o sexo, né, feminino. Na microscopia chamava atenção que entre essas fibras miocárdicas havia uma infiltração realmente por um material amorfo e alino, e assim infiltrando tanto entre as fibras miocárdicas como também na gordura epicárdica, mas aqui embaixo a gente consegue ver alguns adipócitos que estão com um espessamento do seu contorno, indicando infiltração por algum depósito. Já partindo para a coloração do vermelho Congo, a gente consegue ver que esses depósitos de material são birrefringentes com coloração verde maçã. Então isso chama atenção para um depósito de natureza amiloide, né? Então esse foi um achado que no coração estava bem difuso, todo o miocárdio estava infiltrado. Você estava realmente poucas áreas em que havia fibras de miocárdio que não estavam infiltradas, ou sendo dissecadas por essa proteína, ou então rechaçadas para a periferia. Então chamava muita atenção que era uma infiltração difusa de todo o miocárdio. Partindo para o sistema respiratório, os pulmões tinham um aspecto armado. O que seria um aspecto armado? Seria que o pulmão, quando ele é colocado em cima da mesa, ele, entre aspas, se esparrama, né, pela mesa. Ele é preenchido por ar, e ele não tem a característica de ser rígido, né, nem sólido. Ele fica esparramado pela mesa. Quando você tem um aspecto armado, quer dizer que ele tem alguma coisa que está dando alguma estrutura na arquitetura pulmonar ali, que ele fica mais rígido e consegue segurar melhor a gravidade, né? Então ele fica um pouco mais rígido, mais de pé, assim, então fica um pouco mais armado. A expressão havia saída de um líquido rosa espumoso, bem intenso, né? Os pesos também estavam dentro do limite da normalidade, o esquerdo um pouco mais próximo, mas nada chamativo, né? Na microscopia, a gente consegue ver a mesma infiltração do coração por esse material hialino, que se concentrava tanto em espaço perivascular, esse infiltrado amorfo, às vezes um pouco craquelado, parecendo um algodão doce, né, o rosa e hialino, mas também havia infiltração desse material pelos septos interalveolares, né? Então, os próprios septos estão espessados por essa proteína, não é só perivascular. E também era uma infiltração difusa que se concentrava em campos inferiores e médios, porém havia também campos superiores, né, lobos superiores, que chamava muita atenção. Tinha áreas mais preservadas, com alvéolos mais dentro do esperado, e outras áreas com um maior acometimento por essa infiltração. Aqui uma visão mais próxima, mostrando que o perivascular, com esse depósito amorfo, hialino e craquelado, e também alguns septos intervalares também infiltrados por esse material. No vermelho Congo, já polarizando, a gente consegue ver algumas áreas com essa birrefringência verde maçã, do mesmo jeito que eu no coração. Aqui
vaso um pouco mais de maior calibre também mostrando essa infiltração, não só nos septos interalveolares. Também fizemos a coloração do picrocílios. O picrocílios é uma coloração que marca colágeno. A gente consegue ver o que marca de vermelho são fibras colágenas. Aqui no meio do campo, a foto ficou um pouco distante para ver, mas existe um vaso que tem um certo espessamento da sua parede, às custas de alguma fibra, alguma proteína ou infiltração. No picrocílios não marcou colágeno, e na polarização aqui do picrocílios a gente consegue ver que também essa mesma área desse vaso também não teve essa refringência como teve o restante das fibras que marcaram de vermelho. Então, assim, a refringência, colágeno também ele tem refringência. É importante destacar que não é refringência na polarização que fecha a amiloidose, né, que fecha o depósito amilóide, precisa ser uma birrefringência verde maçã no vermelho com. Então, picrocílios a gente também polariza e também consegue ver essa birrefringência do colágeno. A gente também fez uma coloração de pérolas para marcar ferro. A gente conseguiu verificar alguns focos raros esparsos de macrófagos preenchidos por hemosiderina, né, por um pigmento férrico, indicando assim esse descrito como classicamente células do vício cardíaco. Então são os macrófagos com hemosiderina que acumulam no pulmão devido a uma falha da bomba cardíaca. Então, alguns focos haviam essas células. Aqui, ao lado esquerdo, é a posição de antracose, esse pigmento mais preto, carbônico. Partindo para o sistema gastrointestinal, o pâncreas não tinha um aspecto habitual, nada digno de nota nem na microscopia. O fígado estava discretamente congesto na macroscopia, não chamava atenção na macroscopia, nada que fosse muito digno de nota, nem de uma congestão. O peso menor do que o P10, 922 gramas, referência até 1100, mas não achamos justificativo para esse peso um pouco diminuído. Pâncreas, um peso dentro do limite da normalidade. Partindo para a microscopia do fígado, aqui a gente tem um ramo grande de veia porta, a gente consegue ver que a gente tem infiltração por esse mesmo material parquelado amorfo, aqui embaixo os hepatócitos, né, as aves hepatocitárias, e em cima esse ramo de veia porta. Aqui no aumento maior, a mesma área, esse ramo aqui dessa veia com vários focos, né, de infiltração por esse material amorfo e alino. Na polarização do vermelho com a gente consegue ver uma grande deposição, uma grande birrefringência. E aqui nos parênquima hepático, nas tríades portais também. O fígado a gente também observou em alguns raros focos, acho que foram 3 ou 4 focos desses achados de uma lesão granulomatosa com uma necrose central. Isso chamou atenção quando a gente viu o fígado, a gente viu isso em outros órgãos. Vou deixar em pause essa descrição desse achado, desse granuloma, com essa necrose. Vou voltar a discutir ele mais para frente, mas no fígado a gente achou em alguns focos próximos de tríades portais esses granulomas, né, com necrose. Continuando no sistema gastrointestinal, o estômago tinha uma área de ulceração, com um perda de pregamentos de 3 por 2,5 centímetros, e o ilho, o intestino delgado, ilho e jejum, tinha áreas vinhosas, na serosa e uma mucosa descamativa, como se tivesse um sofrimento isquêmico. Na microscopia, na parede intestinal, a gente, como um intestino, eles têm um órgão que sofre muito com autólise, até o paciente ir a óbito chegar para fazer a autópsia, a mucosa acaba perdendo a integridade, a gente fica um órgão de pouca qualidade na hora de representar na microscopia, porque perde o epitélio, né, e a mucosa, mas a gente conseguiu ver alguns vasos na parede que havia um depósito desse mesmo material hialino com a birrefringência ao vermelho com. A língua também, na macroscopia a gente conseguiu ver uma infiltração. Aqui embaixo tem o epitélio escamoso e algumas fibras de musculatura esquelética. A gente tem uma grande infiltração por esse material, né, amorfo e hialino craquelado, parecendo algodão doce. A gente não fez o vermelho congo na língua, mas em natureza parece ser o mesmo depósito que a gente encontrou nos outros órgãos até então.
Esse sistema urinário, a gente tem os rins com córtex afilado e uma relação córtico-medular não tão bem definida. A gente consegue ver alguns pontos na melhor definição, mas não está aquela definição tão nítida. A gente consegue ver também que a superfície parece um pouco granulosa, um aspecto repuxado. Então não é aquela superfície lisa do rim normal, então é um rim crônico. O rim direito 90 gramas, o esquerdo 118, mais para o polo inferior do limite da normalidade. Aí já para a microscopia com vermelho Congo a gente consegue ver que tanto nas paredes, especialmente nas paredes de vaso, a gente tem essa infiltração, e na vermelho Congo polarizado a gente vê essa birrefringência de verde maçã, e tem alguns focos raros, a gente não viu muita infiltração de glomérulo por esse depósito, mas existem alguns focos de birrefringência em glomérulos, apesar de mais chamar atenção no rim for infiltração de vaso de grande calibre. Aqui uma outra área com essa birrefringência em áreas com vasos de grande calibre. No sistema reprodutor feminino, a gente tinha uma nodulação esbranquiçada no útero, que na aparência tinha uma aparência de leiomioma, mas a gente vê que esse leiomioma ele tem umas áreas com essa mesma infiltração para essa proteína. A maioria da lesão era caracterizada por fibras colágenas multidirecionais de feixes longos, porém, fibras musculares, desculpa, mas existiam áreas que tinham essa infiltração por esse material. E na polarização vermelho Congo ele também tinha essa birrefringência vermelho Congo, verde maçã. A mama, a gente visando representar a gordura, a gente vê aqui na parte inferior essa infiltração dos adipócitos por esse mesmo material, né, craquelado e hialino. Assim como a gente viu no epicárdio. Sistema retículo endotelial, o baço macroscopicamente não tinha particularidades, ele era venoso, consistência habitual, sem lesões. Chamava atenção os linfonodos. Havia muitos linfonodos mediastinais, aumentados em tamanho até 2,3 centímetros, e aos cortes no centro tinha áreas de coloração esbranquiçada. E o linfonodo supraclavicular direito descrito no caso clínico, ele era da mesma característica, até 2 centímetros de diâmetro, com área de coloração esbranquiçada. O baço, 82 gramas, mais para o limite inferior da normalidade. Aqui a microscopia do baço, ele possuía também essa infiltração, principalmente perivascular, mas também partindo para a polpa vermelha, né, no seio, mas especialmente perivascular na polarização, a gente viu essa birrefringência, e um pouco mais discreto, né, na polpa vermelha. E a polpa branca estava intensamente atrófica, mais um baço de padrão escleroatrófico, mas com infiltração também por essa proteína. A medula óssea chamava a atenção que ela era hipocelular para a idade, a gente esperava uma celularidade de aproximadamente 30%, aqui a gente tem facilmente 5% ou menos, e chamava a atenção que o habitual é ver uma substituição por adipócitos, mas na verdade os adipócitos estão de tamanho menor, e o espaço que deveria ser ocupado pelo adipócito, na verdade, a gente tem um conteúdo meio mixoide, né? Algo como se o adipócito estivesse sendo consumido, que liga ao fato da paciente estar com caquexia, né, com peso diminuído, e a gente fez uma coloração de peça Alcyon Blue, que mostrou uma tonalidade um pouco azul, não sei se ficou muito boa a lâmina, mas em algumas áreas ficou com essa realce azul, a coloração que mostra ter uma deposição de um material proteoglicano, que indica se o paciente está consumindo o adipócito para energia, né, até na medula óssea. Isso a gente chama na microscopia de atrofia serosa. A gente também fez o vermelho Congo para ver se tinha alguma infiltração amiloide. Na polarização a gente não viu, não observamos infiltração de proteína de natureza amiloide na medula óssea. Foi principalmente esse achado de atrofia serosa. Partindo para os linfonodos, chamava muita atenção que todos os linfonodos examinados eles tinham diversas áreas de lesão granulomatosa, bem formada, com uma boa paliçada de estiócitos, com abundante necrose central. Isso tanto os mediastinais, os torácicos, como o supraclavicular direito.
Então ele era difuso, várias lesões granulomatosas a gente fez pensando em causas infecciosas para essa linfadenite granulomatosa, coloração de Gropius para pesquisa para fungos, que resultou negativo, e a gente fez coloração de Zil-Nielsen para BAR, né, para Mycobacterium, bacilo leucose resistente, que também a gente não encontrou nenhuma amostra de BAR. Então resultou negativa também. A gente fez bastante, em todas as lâminas de linfonodo, a gente fez essas colorações e infelizmente a gente não encontrou nenhuma entidade, nenhum bicho. A folha frontal, finalizando a autópsia, ficou como uma linfadenite granulomatosa com necrose, com também um processo inflamatório granulomatoso similar em fígado, de mesma natureza ao nosso ver, que levou a essa amiloidose sistêmica. Então a gente está pensando que isso provavelmente se trata de uma amiloidose AA, né? A gente não tem a espectrometria de massa para dizer qual que é a proteína amiloide depositada, mas ao nosso ver, a amiloidose veio depois dessa linfadenite granulomatosa. E aí ocorreu a infiltração dos tecidos aqui descritos, né? Língua, baço, trato gastrointestinal, parede de estômago, parede de intestino. Essas infiltrações levaram ao nosso ver, contribuíram para a úlcera gástrica, para a isquemia mesentérica. Também infiltração de alguns vasos de fígado, rins, mas especial, o que chamava mais atenção nesse caso em tamanho e gravidade, o que contribuiu para óbito, em pulmão e coração. O coração, a gente tem então uma insuficiência cardíaca de padrão restritivo, né? Então as fibras, a infiltração amiloide impede o adequado contração das fibras miocárdicas por infiltração e impedindo que eles realmente se contraem e relaxam, né? Então tem uma insuficiência cardíaca nesse sentido. Aí o que leva a um edema pulmonar e fatalmente insuficiência respiratória. E claro, a infiltração da proteína amiloide no pulmão também contribuiria para a insuficiência respiratória, diminuindo o espaço de troca gasosa, né? Então a amiloidose pulmonar contribui para a insuficiência respiratória, que foi contribuída também pela insuficiência cardíaca, e, nosso ver, foi a causa final de óbito. Entra, como outros achados, a leiomiomatosa uterina, e, ao nosso ver, essa linfadenite granulomatosa, no nosso meio, a gente tem que sempre lembrar de tuberculose, né, pensando em Brasil, apesar de a gente não achar o bacilo no Zil-Nielsen, isso não exclui o diagnóstico. Achar o bacilo fecha o diagnóstico, mas não achar não exclui, né? Então continua sendo uma hipótese importante para essa linfadenite granulomatosa. E por anos isso pode levar a um estado inflamatório, que não só levar a amiloidose, como levar a caquexia, né? E isso justifica a atrofia serosa. E claro, a insuficiência cardíaca também, a gente tem a caquexia cardíaca, né? Também pode contribuir para essa atrofia serosa na medula. Uma breve discussão sobre o caso, vou falar um pouco sobre a relação de tuberculose e amiloidose, né? Então, a gente tem a proteína serum amiloide A, proteína sérica amiloide A, é uma apolipoproteína encontrada habitualmente no sangue, né? É uma proteína de fase aguda, então em estados inflamatórios a gente tem o fígado sintetizando ela, a partir de fatores transcricionais estimulados por IL-1, IL-6, TNF-alfa, os fatores citoquinas inflamatórios. A concentração habitual sérica dela é em torno de 3 mg por litro. Em estados inflamatórios chega a 2.000 mg por litro, em torno disso, um pouco menos, um pouco mais. Porém, estados inflamatórios persistentes vão causar esse aumento importante do nível de proteína sérica amiloide A no sangue, né? Onde que entra a tuberculose nisso é um estado inflamatório contínuo, né? Então, no nosso ver, uma tuberculose ganglionar não tratada por anos levaria a um estado inflamatório contínuo e níveis séricos altos de serum amiloide A. A questão que não está muito bem descrito na literatura, que a gente não tem muita justificativa, é porque uma proteína solúvel, qual que é a cadeia que leva ela a se tornar insolúvel e depositar, né, no interstício, espaço perivascular, espaço extracelular dos tecidos. Existem algumas pontuações, algumas
proteínas que ajudam nessa patogênese da insolubilidade da proteína da ceraminoide A. Um deles é ligado às próprias lipoproteínas, né? Ela é uma apolipoproteína, então ela se ligando a VLDL e LDL em uma intensidade maior em estados inflamatórios, estipula-se que ela possa fazer o link com proteoglicanos na matriz extracelular e fazer com que essa proteína venha se depositar e fazer a estrutura terciária de folha beta, que ela é conhecida por fazer, né, a folha beta, e fazer com que essa proteína não seja mais insolúvel e depositar. Existe também a ceraminoide P, que entra na patogênese da insolubilidade da ceraminoide A. É um mecanismo dependente de cálcio, ela se liga à ceraminoide A e estabiliza a folha beta, a estrutura terciária da proteína. Os proteoglicanos da matriz celular, como já dito, fazem um link também com essa proteína e fazem ela depositar no interstício. Interessante dizer que nem toda, na verdade, a minoria dos pacientes que têm algum estado inflamatório contínuo vão desenvolver amiloidose, né? Então, por isso que a gente diz, por que essa proteína solúvel está ficando insolúvel, né? A gente não sabe dizer o que leva o gatilho para fazer ela se tornar insolúvel e depositar, e fazer essa estrutura beta terciária, né? Porém, existem algumas variantes alérgicas de ceraminoide A que já foram identificadas em pacientes que têm febre familiar mediterrâneo e algumas outras doenças em que aumenta a incidência de amiloidose quando o paciente está em estado inflamatório. Mas realmente fica uma coisa não muito bem entendido hoje, né? Porque que forma-se essa proteína insolúvel, né? Porque uma proteína solúvel vai virar insolúvel. Então, aqui só representando, né, a estrutura conhecida, né, a folha beta. Então, várias em cadeias. Essas folhas betas vão fazer com que essa proteína não se dilua no sangue e acabe depositando na matriz celular, e aí a infiltração dos tecidos causa a patologia, né? A depender do tecido infiltrado, vai causar a patologia específica daquele órgão ou tecido. Basicamente, era isso que eu tinha para trazer da autópsia. Vou abrir espaço para dúvidas, caso vocês tenham. O Dr. Luiz, acho que também deve estar presente para fazer algumas pontuações e eu tirar algumas dúvidas dos senhores. Muito obrigado, Matheus, pela apresentação da autópsia. Então, Luiz, você quer fazer alguma consideração no que o Matheus apresentou, para a gente depois abrir para discussão? Vamos. Estão me ouvindo? Ouvindo, Fernando? Acho que sim, né? Sim. Eu acho que de dado que eu queria acrescentar na autópsia, depois a gente abrir eventualmente para o professor Geraldo, patologistas perguntarem da patologia, e a gente vai para a clínica de volta, né? Eu acho que, eu não sei se a gente estava, viu, Matheus, ciente da lesão óssea no momento da autópsia. A gente só vai examinar a lesão óssea se tiver ali o pedido específico, a gente não vai examinar todos os ossos. A gente não sabíamos. Não sabíamos, né? Então a gente não tem dado dessa lesão óssea o que é. Primeiro ponto. Segundo ponto é que, mesmo com a autópsia completa, então é o dado negativo que o Matheus não destacou. Na medula, em outros órgãos, a gente não tem evidência de discrasia plasmocitária nesta autópsia, que é uma autópsia bastante completa. A gente ainda pode complementar com uma imuno na medula para eventual assim, caracterização, mas a morfologia não destacava discrasia plasmocitária. E aí, o achado do processo inflamatório granulomatoso frustrou a gente um pouquinho, né, Matheus? Que a gente examinou bastante, fez coloração adesiva com controle adequado em várias lâminas e não achou bacilo. Mas, do ponto de vista morfológico, a gente, vamos dizer assim, a gente está assumindo que, cara de porco, focinho de porco, rabo de porco, assim, a gente está assumindo que deve ser uma tuberculose ganglionar com sinais de disseminação, por exemplo, fígado e outros linfonodos. Não dá para ter certeza, dá para falar que a gente não achou o agente, a gente pode se esforçar um pouco mais, tentar fazer PCR no bloco de parafina, para ver se aparece DNA de micobactéria. Mas a gente
supõe que seja uma doença infecciosa, tem cara de granuloma infeccioso, com necrose, então a gente fica como diagnóstico mais provável, e eu entendo que não tinha esse diagnóstico em vida. E o último ponto é a amiloidose em si, né, com a autópsia com toda a cara de amiloidose mesmo, manifestação clínica predominante no coração, mas vários vasos acometidos, com algumas consequências, ali, por exemplo, isquemia intestinal, úlcera gástrica. A gente está inferindo que deve ser uma etiologia inflamatória pela concomitância dos achados, mas é uma observação, é observacional. Então, para a gente ter certeza do tipo de amiloide, seria a espectrometria de massa, que a gente gostaria de fazer nesse caso também. A gente tem acesso, podemos tentar, mas não deu tempo de fazer para esta reunião. Então, não descarta que ela tenha uma amiloidose genética, uma amiloidose primária, que a gente não está vendo discrasia plasmocitária, a L, né? Mas a gente supõe, a gente está apostando que seja uma amiloidose de doença crônica. Acho que esses eram os comentários adicionais. Obrigado, Aloysio. Professor Geraldo, quer comentar a autópsia? Depois eu abro para os clínicos. Ok, sim. Desculpa. Sim, Fernando, obrigado. Então, antes de mais nada, cumprimentar aí, né, o Matheus e o Aloysio pela qualidade dessa necrópsia realizada, que foi muito instrutiva, cuidadosamente examinada. As perguntas sem respostas, realmente, elas existem para todos nós, e mesmo com todos os recursos disponíveis no momento, a gente ficamos com algumas dúvidas, mas que existem possibilidades de prosseguimento nessa avaliação. Com relação ao diagnóstico da doença principal, a amiloidose, que no caso é sistêmica, né? Não tem a menor dúvida que foi bem documentado esse comprometimento tão extenso, né, da doença, e é um caso bem emblemático desse processo. Eu gostaria de comentar, então, com o Matheus e com o Aloysio, particularmente, quer dizer, foram comentadas as lesões em vários locais, mas eu queria, particularmente no coração, que foi, né, um achado bastante importante. Recentemente, nós tivemos aqui um caso muito parecido clinicamente com esse, só que o paciente, mais ou menos na mesma ideia, teve uma evolução grave para a insuficiência cardíaca, mas, felizmente, foi possível fazer um transplante cardíaco. Já tem 5 meses que o paciente foi transplantado, está passando muito bem, tem acompanhado as biópsias aí, e o caso nosso tem muita semelhança com esse que aí foi mostrado. E, nesse sentido, eu só queria consultar vocês, Matheus e Aloysio, porque, no nosso caso, é claro, eu só tinha o coração com muitas lesões, eu examinei muito mais extensamente. Pelo que eu percebi, então, havia lesões no miocárdio extensa, vasculares no epicárdio, havia também no endocárdio e nas válvulas, porque o que me chamou atenção no nosso caso, além do comprometimento, como neste, né, biventricular e biatrial, um comprometimento sistêmico, havia lesão em todos os componentes cardíacos, particularmente no endocárdio mural e das válvulas. No caso aí, havia, por acaso, vocês perceberam lesão também no endocárdio e, sobretudo, nas válvulas, que no nosso caso era bem evidente. Bom, na autópsia não chamou a atenção a infiltração de endocárdio, né? A gente avaliou, tem até uma foto, vou voltar do coração da macro, mas a gente tem aqui a válvula mitral, né? Que tá mais, nessa foto está mais exposta, né? Sim. Então, em cima átrio e embaixo o ventrículo. A válvula não chamava atenção macroscopicamente, né? Inclusive no nosso caso havia, né, disfunção valvar, aí também tinha insuficiência valvar, no nosso caso também. Agora, o outro aspecto que aí é mais conceitual e que queria ouvir a opinião de vocês, tem discutido muito com os colegas clínicos, né, com os imaginologistas, com os ecocardiografistas, a respeito
de denominar essa alteração da parede cardíaca como hipertrofia. Para nós, né, patologistas, hipertrofia é uma alteração celular, né, um aumento dos constituintes celulares, do núcleo e citoplasma, né, todas essas modificações que cada célula individualmente. Com licença, só um instantinho. Realimentar aqui o computador. Então, no caso, essa é uma doença infiltrativa intersticial que leva a espessamento da parede, mas não verdadeiramente uma hipertrofia. Alguns ecocardiografistas continuam ainda chamando de hipertrofia, outros colocam, né, espessamento da parede. Eu gostaria até de ouvir a opinião de vocês também, que estão diante de um caso real, concreto. Deixa eu pegar essa, eu concordo, professor Geraldo. Matheus, na apresentação, usou o termo hipertrofia. Na hora, aquele ouvido de patologista, né, você soa estranho, e de fato é isso mesmo, é um espessamento. Como o mais comum é uma hipertrofia, então vai falando hipertrofia. Do mesmo jeito que a gente fala atrofia de vilo em doença celíaca, que não é uma atrofia verdadeira. Eu acho que conceitualmente, academicamente, é nosso papel disseminar essa terminologia. Olha, é um espessamento, nem todo espessamento é uma hipertrofia, aí já inclusive abre leque diagnóstico diferencial. Então, nesse caso, é um espessamento. Então é só para reforçar, e você disse bem, Luiz, nós estamos num ambiente acadêmico de ensino-aprendizado, né, de utilizar, né, o Matheus falou e escreveu lá realmente espessamento. Parece que ele falou apenas uma vez só a hipertrofia. A maior parte da vez, inclusive, do que estava escrito espessamento. Mas é só para reforçar essa questão toda aí. Bom, então, com relação à doença, que não tem, né, nenhuma dúvida do diagnóstico, vocês utilizaram e mostraram aí a confirmação do diagnóstico pela vermelho-congo, pela polarização. A gente sabe que isso é um procedimento chato, difícil, muitas vezes a gente não consegue. Fotografia, aquela coisa, as imagens não são tão bonitas, mas é o padrão que a gente utiliza. Mais recentemente, nós não temos na faculdade, mas num laboratório de um colega nosso, que lida muito com patologia renal e que faz isso muito, tem um dispositivo, aquele Texas Red, por acaso vocês têm aí, ou utilizam isso também? Parece que é um dispositivo no microscópio, né, alguma coisa auxiliar, que destaca muito a substância amiloide, muito mais facilmente do que pela polarização. Ultimamente, a gente tem usado isso, as figuras são magníficas. Depois até posso encaminhar para vocês, Luiz, você e Matheus, para ver que aí o diagnóstico fica bastante fácil. Bom, com relação à doença, não tem nada, não tem dúvida. A questão básica, as perguntas e as indagações que eu tinha, Luiz, quando você começou a falar, explicou todas elas. A primeira era exatamente se não tinha, porque foi cogitado na parte clínica fazer uma biópsia de medula óssea. Naquele contexto, não foi possível, evidentemente. Mas depois da necrópsia, né, foram examinados os órgãos. Aquela lesão suspeita pelo Fernando não foi amostrada, naturalmente, a gente sabe que não vão ficar vasculhando tudo do corpo naquele momento. Então, não foi feita a biópsia. Mas eu também interpretei, como vocês, que, tendo examinado a medula óssea desse paciente, como a gente tira de rotina, e outros órgãos, outras estruturas, sem evidências de mieloma ou de qualquer outra discrasia plasmocitária, eu acho que a gente pode afastar realmente esse diagnóstico, porque não tem evidência, então, nesse sentido. Então, o raciocínio seus também concordo inteiramente e seria a minha interpretação para isso. Com relação à tuberculose, esse é a grande dificuldade diagnóstica que a gente tem. Muitas vezes não conseguimos demonstrar o bacilo. O granuloma, ele é altamente sugestivo, evidentemente, sempre vai ter uma ou outra doença ou lesão que pode dar um aspecto caprichoso, mas na prática a gente sabe que é a tuberculose.
A minha sugestão era exatamente tentar fazer PCR, a sensibilidade da PCR no bloco de parafina, material fixado convencionalmente, tem um rendimento menor, mas pode ser tentado, que seria, então, uma outra possibilidade importante. E a outra possibilidade de prosseguimento, que, no caso, como vocês aí na USP, têm tais recursos, inclusive nos outros departamentos, fazer a espectrometria de massa para tentar saber qual é essa proteína, né, que está acumulada, depositada, seria muito mais vantajosa, mais promissora. Diante do quadro, eu também acho que os demais tipos de amiloide, não se tratava de hemodiálise, não tinha sinais de doença de Alzheimer para ser a beta-amiloide, não tem a própria displasia sanguínea amiloide, AL, a mais provável mesmo é a SAA da inflamação. E a causa mais comum dessas inflamações crônicas que leva à amiloidose é justamente a tuberculose, que é a principal suspeita no caso. Portanto, para fechar, seria, né, coroar e com a cereja no bolo, colocar a proteína depositada. Eu acho que o Matheus fez uma boa revisão e uma apresentação. A amiloidose é uma das doenças mais desafiadoras que a gente tem. É uma proteinopatia que resulta de alterações conformacionais dessas proteínas, porque as proteínas, normalmente, elas são solúveis, não se formam agregados e não se depositam, a não ser as proteínas estruturais, mas que têm alguma coisa previamente bem definida. Então, no caso aqui, e gostei, o Matheus chamou a atenção, o problema básico da doença é, genericamente, aquilo que a gente chama um maldobramento de proteínas, que pode resultar de uma alteração genômica, né, uma mutação nos genes, né, codificantes. Essa proteína normal, ela se precipita e deposita, classicamente como acontece na doença de Alzheimer. Segundo, pode ser um excesso da proteína, que quando produzida em excesso, como no caso, né, das discrasias, ou na estimulação inflamatória persistente, como na tuberculose, eventualmente pode acontecer alterações, né, conformacionais. Além de estresse oxidativo, que sabidamente altera a estrutura secundária e terciária das proteínas que falam. E uma outra possibilidade, que não foi mencionada, mas na teoria é possível, não tem uma prova definitiva, é que, em condições normais, pode haver precipitação, deposição dessas proteínas. E o problema fundamental seria uma falha na degradação desses complexos, eventualmente. Então, é aquela regra básica que a gente tem: ou produz muito, ou degrada menos, limpa menos do organismo. Mas, para mim, a amiloidose é uma das doenças mais desafiadoras que tem. Para concluir, agradeço muito, Fernando, a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, discutindo esse caso emblemático, cumprimentar o Matheus e o Aloysio pela bela apresentação que nos trouxe aqui, e, como sempre, o que nos mais dá prazer é que toda vez que a gente encontra, nós aprendemos bastante. Muito obrigado. Obrigado, professor Geraldo. Abro agora para o doutor Savassi fazer alguma consideração clínica que ache necessário. Bom dia, Fernando, Aloysio. O residente, qual que é o nome mesmo? Não, o nome do residente... Matheus, né? Bom dia a todos. Eu acho que a dúvida crucial aí é se trata de uma amiloidose primária ou secundária, né? A L ou a A. Mesmo porque na amiloidose secundária não é tão comum o acometimento cardíaco dessa gravidade. Um paciente com uma gravíssima cardiopatia, né? Isso se observa muito mais na amiloidose primária do que na amiloidose secundária. A segunda coisa é a história. Eu sou um médico velho, eu valorizo história. Hoje ninguém valoriza mais. Mas o que está escrito aqui, em relação à história, não há uma história de um processo inflamatório ou infeccioso crônico, não é? Que pudesse preceder
uma amiloidose de tamanha gravidade, não só no coração, mas sistêmica, né? Quer dizer, eu esperaria uma história de algum tempo, de alguns anos de evolução, ou pelo menos de meses de evolução, e não há essa história aqui. Que eu, olhando novamente aqui a parte dos antecedentes, né? Deixa eu ver se eu acho isso aqui, mas dos antecedentes, a história antecedentes da paciente, né? Os antecedentes. Eu acho que essa história, até retrospectivamente, agora seria interessante, o pós-mortem, avaliar isso junto da família. Nega diabetes mellitus ou hipertensão arterial sistêmica. Tabagismo e etilismo até os 38 anos de idade. Medicação de uso domiciliar furosemida, e já por uma franca insuficiência cardíaca. E vacinação incompleta Covid-19, 2 doses. Então, não há história de um processo inflamatório, né, de um processo inflamatório crônico, de uma doença infecciosa crônica, né, debilitante, que pudesse, né, ocasionar aí, como resposta, uma amiloidose secundária. Então, isso é mesmo porque, repetindo, na amiloidose secundária não chama atenção na maioria dos casos. É claro que tudo pode, medicina tudo pode, tirando voltar depois que morreu, tudo pode, né? Então, não chama atenção na amiloidose secundária a cardiopatia de tamanha gravidade. Um comentário a respeito ao exame clínico. No exame clínico, tem 2 achados na amiloidose, particularmente na amiloidose primária, que apontam para o diagnóstico. Um é a presença de macroglossia, né? Não sei se o paciente tinha, não foi descrito, mas poderia ter, já que os patologistas descreveram uma acentuada infiltração, né, da língua pela substância amiloide. Então, a macroglossia. E um outro sinal que parece que o paciente não tinha, mas que é um sinal altamente sugestivo de amiloidose, que é até uma analogia em medicina, que é o sinal do guaxinim, que é a presença de áreas escuras ao redor dos olhos, por ruptura de capilares, né? Isso ocorre também em fratura da órbita, isso ocorre do assoalho da órbita e fratura de base de crânio. Mas na ausência de uma fratura do assoalho da órbita ou da base do crânio, esse sinal do guaxinim, que é muito característico, né, ele fala a favor de amiloidose e indica, por exemplo, uma função aspirativa da gordura abdominal, que é a forma mais simples e menos invasiva de diagnosticar a doença. Então, esse aí é o primeiro comentário. Nada impede que uma paciente debilitada, né, quase que caquética, por uma doença grave como a amiloidose, tivesse desenvolvido posteriormente, né, uma tuberculose, por exemplo, né, ou uma doença granulomatosa de outra natureza, mas uma tuberculose. Então, aí o que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Isso aí fica a dúvida e teria que fazer a identificação do tipo de amiloide. Um outro pequeno comentário a respeito do eletrocardiograma, né? Que eu gostaria até de ter visto, mas que o Fernando comentou que havia uma baixa voltagem nas derivações clássicas. Além desse achado, tem um outro achado, muito observado no caso de amiloidose cardíaca, que é a diminuição ou a amputação das ondas R nas precordiais direitas. Então, essa associação das duas coisas, baixa voltagem nas derivações clássicas, periféricas, e padrão QS em V1, V2, V3, né? E isso é altamente, num contexto clínico que favorece o diagnóstico, reforça o diagnóstico. E aí vem a questão do espessamento e da hipertrofia, né? Numa hipertrofia, o padrão eletrocardiográfico não é esse, né? Numa infiltração, num depósito de substância, é esse, né? Então, se você tem um aumento da espessura do ventrículo esquerdo, do ventrículo direito, né? Se for por aumento da massa muscular, e aí hipertrofia, né? O padrão eletrocardiográfico, em geral, não é esse. Se for por depósito de amiloide, o padrão eletrocardiográfico esperado é esse.
o eletrocardiograma perdeu muito no prestígio, né? Ele perdeu muito no prestígio, com o advento desses outros métodos mais refinados, né? Mas eu afirmo que um paciente lá na Amazônia, lá num rincão aí no Brasil, ele examinar um paciente com macroglossia, com sinal do guaxinim, com baixa voltagem nas derivações periféricas, amputação de hérnias precordiais direitas, insuficiência cardíaca, ele não precisa de nenhum exame mais e ele pode afirmar o diagnóstico de amiloidose cardíaca, isso na minha modesta opinião, sem precisar de nenhum outro exame. Só a respeito da eletrocardiografia, que perdeu muito prestígio ultimamente, né? Mas os grandes eletrocardiografistas do passado, eles tiravam água de pedra, né? Eles tiravam água de pedra. Para ficar só aqui na América do Sul, eu citaria 3. O professor Henrico Cabrera, lá do México, o Demétrio Sodi Palhares, também do México, né, do Instituto de Cardiologia, e o saudoso professor João Tranquese, grande eletrocardiografista, que eu tive a oportunidade de conhecer, e que em 2022, se estivesse vivo, completaria a idade 100 anos, completaria 100 anos, seria o centenário do nascimento do professor João Tranquese. Mas, então, eu acho que a dúvida fundamental aí é a questão do ovo ou da galinha. O que veio antes? E não há elementos para se definir isso no momento, né? Se for identificada a natureza da substância amiloide, aí tudo bem. Mas chamando mais uma vez a atenção que não é muito comum um acometimento cardíaco tão grave na amiloidose secundária. É isso, Fernando. Mas eu tenho tantas dúvidas quanto vocês, aliás, a dúvida é o travesseiro do médico, como dizia o velho professor João Gabi. Obrigado, professor Savassi. Bom, eu queria fazer também algumas considerações a respeito deste caso, bom, como vocês já falaram, é um caso inequívoco de uma amiloidose sistêmica, com comprometimento miocárdico, com comprometimento cardíaco, eu diria, exuberante, né? Eu acho que pediria até se o Matheus tivesse ainda a peça, examinar o aparelho valvar, porque mesmo que na macroscopia não chamasse atenção, né, o espessamento das válvulas, das cúspides, no exame ecocardiográfico, que foi muito bem descrito pela doutora Vanessa, aqui do Hospital Universitário, ela apontava para a imobilidade de cúspides do aparelho valvar aórtico e mitral. Então, para complementar o achado do caso do professor Geraldo Brasileiro, eu acho que seria interessante voltar e examinar para ver se tinha deposição de amiloide no aparelho valvar. Essa é uma coisa que isso poderia, inclusive, ter corroborado para a insuficiência cardíaca da paciente. A outra coisa que eu chamaria a atenção aqui, acho também importante o que o Aloysio levantou, e o professor Geraldo Brasileiro, o professor Savassi, a execução da espectrofotometria de massa para tentar determinar o tipo de proteína depositada no tecido. O Aloysio conhece, e a doutora, me fugiu o nome dela agora, a doutora Nufleury, ela montou o método da espectrometria de massa, e ela já fez para a gente em outros casos aqui, até na revista, o residente, o Ledesma, o Felipe, ele apresentou um caso muito bonito também, que tinha lesão de pele, tinha as lesões da púrpura, que o professor Savassi chamou a atenção, e ele conseguiu, era um caso em que não se tinha associação da causa da amiloidose, parecia uma amiloidose primária, e na espectrofotometria conseguiu-se mostrar que a proteína depositada era kappa, mesmo com um estudo medular da medula não mostrando a proliferação plasmocitária. Então, isso ajudaria muito nesse caso, né? Eu acho que, não sei se essa paciente, no estado de Kakeshia, que ela se encontrava, com a degeneração gelatinosa da medula,
se isso não prejudicou aquela análise da medula apresentada na autópsia, não prejudicou a identificação de uma proliferação, mesmo que pequena, plasmocitária. Também a gente não precisaria ter um mieloma múltiplo, a gente poderia ter uma gamopatia, né? E não precisaria ter, necessariamente, um quadro rico de plasmócitos na medula. A medula que foi apresentada era uma medula já sofrida por necrose do tecido gorduroso, uma medula hiposselular para a paciente. Então, eu não sei se isso não poderia ter mascarado a identificação de uma proliferação, mesmo que pequena, plasmocitária. Então, eu acho que a identificação da proteína seria muito, muito importante. A outra coisa que me chama a atenção é que essa paciente teve um quadro de 2 anos de insuficiência cardíaca. Normalmente, a amiloidose sistêmica, a amiloidose primária, com acometimento, 90% tem comprometimento do miocárdio, do coração, é uma insuficiência cardíaca de evolução muito rápida. E o que chamou a atenção é que foram 2 anos de insuficiência cardíaca, o que não é muito... isso é mais favorável para a amiloidose do tipo, eu não consigo falar o nome, transtenitina, né, que seria a ATTR, né, a proteína que seria por um defeito na produção dessa proteína pelo fígado, e que tem uns PETs de deposição. Não é o tipo de amiloidose que foi apresentado, mas é a amiloidose com comprometimento miocárdico de evolução mais longa, né? Compatível com 2 anos de evolução. Essa aqui teve 2 anos de evolução, para uma amiloidose primária também não é. É mais uma dúvida aí que eu coloco, né? Como é que uma amiloidose com esse comprometimento miocárdico conseguiu sobreviver 2 anos, o que normalmente é muito mais rápido. Então, eu acho que a pesquisa por PCR, eu não sei se imunistoquímica para bacilo alcoácido resistente é um bom método, parece que não é, né? Porque o antígeno, o anticorpo não é muito bom, mas pelo menos o PCR no tecido do gânglio, lá para ver se tem o gene da bactéria, e também a espectrofotometria de massa ajudaria bastante. A gente, infelizmente, no nosso contato com o patologista, não lembramos a lesão que eu vi no úmero. Também não sei se aquela lesão que eu vi no raio-x de tórax, que não foi um raio-x feito para isso, se era realmente uma lesão lítica. Então, eu acho só que a identificação da proteína, a identificação do PCR, e acho que ajudaria bastante. E até pergunto aos patologistas se uma medula óssea, no momento do óbito, com aquele quadro de degeneração gelatinosa, poderia ter prejudicado, naquele momento, a identificação de uma proliferação plasmocitária. Eu agradeço a todos e deixo aberto para respostas e algumas novas perguntas. Bom, as minhas perguntas... Só comentar da medula, né, Fernando? Você tem razão. A imuno vai ajudar, é uma medula que é pouco célula, então, de repente, tem ali uma suspeita de um clone, mas o fundamental mesmo vai ser a espectrometria, a Jussara. Não me lembrar, Jussara. Então, acho que agradeço ao Aloísio, agradeço ao Matheus pela brilhante apresentação, a presença de todos que acompanharam aqui a reunião, e bom dia a todos, a reunião está terminada, e até o próximo. Bom dia. Muito obrigado.